Olá, amigos e amigas. Eu quero comentar hoje, pausadamente, algumas reflexões sobre a pandemia e sua evolução. Eu creio que a pandemia coloca inúmeros e graves impasses para o seu enfrentamento, e eu quero tratar hoje de um desses impasses, que não é o menor, que é o esforço em transformar o tema em palco de uma disputa política inescrupulosa. É a chamada politização da crise, entre aspas, no pior sentido da palavra. Isso tem agravado os efeitos não só da crise sanitária, como também da econômica e social, e causado sérios dilemas políticos institucionais. Esse foi claramente o caso de Trump no governo dos Estados Unidos da América e de Bolsonaro no governo brasileiro. Ambos agem com a desfaçatez que caracteriza as forças de direita e de extrema-direita, desprovidas de sentido humanitário, descompromissados com as suas sociedades. Para eles, prevalece o interesse sectário e o cálculo político eleitoral. A exploração que Trump e Bolsonaro fazem envolve três tipos de disputa, cada qual de natureza diferente, mas evidentemente interligadas. Uma é evidentemente a disputa sobre como enfrentar o avanço cavalar da pandemia. Como se sabe, os Estados Unidos hoje são o epicentro da crise do Covid. O país tardou a tomar as providências de isolamento precoce e está colhendo os resultados. O Brasil está começando a subir o pico do Everest e vai chegar lá nas próximas 2 ou 3 semanas. É verdade que o Covid tem, de fato, um comportamento singular, não totalmente conhecido, quanto à taxa de infecção, de mortalidade, e isso cria muitas variáveis em seu avanço nos distintos países. Mas a disputa que vem travando Trump e Bolsonaro não é fruto disso, nem da ignorância e nem de um pensamento anticientífico, que reconhecidamente eles têm. Eles fizeram uma aposta política. Escolheram determinado terreno de combate por suas estratégias políticas. Assumiram posições que contrapõem os custos da pandemia em vidas perdidas com os custos da paralisia econômica causada pelo isolamento social, que é proposto por todas as autoridades de saúde do mundo conhecidas. Trump escanteou seu Dr. Fauci, sua maior autoridade epidemiológica. Bolsonaro fez sabotagem explícita contra o ministro da Saúde, Mandetta, na condução das medidas contra a crise sanitária e vai se livrar dele. Eu acredito que Trump e Bolsonaro tentam cair de pé num debate que já é perdido e esperam compensar essa defensiva mais adiante com uma pretensa e rápida retomada econômica. Eles apareceriam assim como os salvadores da economia, por assim dizer. Afinal, Trump tem eleições pela frente esse ano e Bolsonaro mantém sua estratégia central política, que é impedir o seu impeachment, reeleger-se e destruir a esquerda e as forças progressistas. Mas isso já teve e terá ainda maior custo humano e social, que são realmente impagáveis, com mortes que poderiam ser evitadas. Na marcha em que está a pandemia, isso significa centenas de milhares de óbitos a mais. O negacionismo de Trump e Bolsonaro face à Covid-19 e essa falsa disjuntiva que eles criam é expressão de total falta de escrúpulos e de completa amoralidade. Naturalmente, o outro palco da disputa é sobre os rumos, as formas, os ritmos para a proteção da economia e a retomada da atividade. Subestimando a crise, ambos os presidentes perderam um tempo precioso de proteger suas populações. Depois se evidenciou que os seus referenciais econômicos tinham pontos cegos para o que se devia fazer de imediato na economia. Aliás, pontos cegos para todo o mainstream econômico capitalista mundial, passivo do neoliberalismo senil. Eles reagiram, Trump e Bolsonaro, tardiamente. No Brasil, as medidas foram insuficientes e, além disso, demoram para se efetivar. Nessa disputa de narrativas, não falta a velha contenda
sobre rumos e caminhos contrapostos do que se deve fazer na economia. Ou seja, quem pagará a conta? Ficam evidentes, como poucas vezes, as lutas de classes para fazer a conta recair sobre os que mais podem pagar. Trata-se de priorizar o atendimento aos mais vulneráveis diante da pandemia, os trabalhadores em geral, com renda paralisada ou em declínio, ajudar os desempregados e precarizados, os mais carentes socialmente, os pequenos e médios empresários, a indústria, as mulheres, sobre as quais pesa, além disso tudo, o aumento da violência doméstica, os negros, que sempre estão mais vulneráveis na escala social, ainda mais quando se trata de saúde, diante de sistemas de saúde voltados para o lucro. A singularidade que Trump e Bolsonaro sustentavam, ou seja, da contraposição entre as medidas necessárias para debelar a pandemia e aquelas para evitar a maior paralisia da demanda e da oferta de produto, se manifestou nas palavras de Bolsonaro, entre aspas, a morte de alguns velhinhos em detrimento de afundar a economia. Essa era a disjuntiva. Seguidas vezes, Bolsonaro adotou esse tom, tratando a Covid como simples gripe e opondo-se ao isolamento social massivo e precoce. Então, nós devemos atentar para ambas as coisas. Salvar vidas de imediato é também salvar a economia presente e futura. Investir maciçamente em saúde, sustentar renda, emprego e salário, assegurar renda mínima aos que dela necessitam, por exemplo, não são apenas questões cruciais e imediatas para a situação do povo, como também para a ulterior retomada da economia, promovendo a demanda e estimulando a oferta. A questão essencial evidenciada nessa disputa é a centralidade do papel do Estado Nacional, que se torna evidente para tomar essas medidas. Desvela-se a falácia do Estado mínimo, a austeridade, o fiscalismo, o corte de gastos públicos, as privatizações, a autonomia do Banco Central, enfim, de toda a política regida pelos interesses financeiros regiamente remunerados pelo financiamento da dívida pública. Em ambas as frentes de combate entra a questão maior, que é elevar a consciência política e racional do povo, o que também constitui um palco de disputa, a saber, a disputa no terreno decisivo da luta de ideias. Abre-se hoje uma janela mais favorável contra o avanço das forças obscurantistas e de extrema-direita na luta pelo imaginário social. A ofensiva dessas forças na última década se apoiou, como se sabe, na noção antissistema, cevada num ambiente de morte da verdade, ou seja, no terraplanismo, criacionismo, crendices, notícias falsas, meias-verdades, inverdades, obscurantismo, enfim, um relativismo absoluto e um niilismo político muito profundo, contra tudo aquilo que é real. A luta contra a pandemia, ao contrário, põe a questão da ciência e do racionalismo em primeiro plano, e em grande escala para toda a população, envolvendo poderosos meios de comunicação de massa. Mais difícil ficará, portanto, para a extrema-direita resistir ao retorno da razão, isolados progressivamente em bolsões odientos e enfraquecidos. Ao contrário, se impulsiona maior acúmulo de forças dos setores progressistas ao realçar as mensagens humanistas próprias do ser humano, as redes de solidariedade. Esse sentimento foi magnificamente representado pelo Papa Francisco nessa missa solitária, mas universal, que rezou no Vaticano. Esses três aspectos servem de alerta e cuidados quanto às formas com que se pretende politizar a crise. Por ora, quem faz isso negativamente são os dois presidentes, Trump e Bolsonaro, com seu politicismo baixo. Nós, de nossa parte, precisamos convencer a maioria da sociedade de que as saídas para a presente situação estão na grande política, aquela que luta por um destino solidário de toda a humanidade em benefício de todos. A pandemia, portanto, está abrindo um novo momento nessas grandes batalhas e as ideias generosas e solidárias vencerão, sem dúvida, as trevas. Um grande abraço a todos e a todas.